Atenção, hein, Elias? Atenção. Parem as máquinas. Atenção. 12 horas e 11 minutos. Dia 6/6/2025. A informação mais esperada da janela de transferência chegou. Informação trazida pelo portal Solovenex, da Venezuela. Atenção, hein? Informação quentíssima, direto da Venezuela. Fluminense negocia a contratação de Soteldo. Atenção, hein? Fluminense de Mário Bittencourt, de Renato Gaúcho, negocia a contratação de Soteldo. Fluminense quer Soteldo no Mundial de Clubes. Ele que está servindo a seleção venezuelana, que inclusive joga nesta sexta-feira. Hoje tem Venezuela e Bolívia, jogão. Elias Russo já preparou o churrasco, já chamou a família. Hoje Elias Russo vai acompanhar Venezuela e Bolívia. E o Soteldo deve jogar. Informação importante: o Santos só aceita liberar o Soteldo, Elias, através de uma venda. O Santos não aceita emprestar o Soteldo para o Fluminense. Elias Russo, Soteldo pode deixar o Santos Futebol Clube, Elias. Marcão, acho que começa, o Alexandre Matos começa a mostrar o trabalho aí, né? Tomara que realmente dê certo essa negociação, mas que seja em definitivo, nada de empréstimo, porque o Soteldo, a gente cansa, cara, é um jogador que tem qualidade, a gente vê que ele com a bola nos pés, ele é diferente, mas, coletivamente não funciona, um atacante que não faz gol, muitos problemas fora de campo, vive mais no departamento médico, com essas contusões meio de migué aí também, porque o cara de repente ficou bom para jogar na seleção venezuelana, é um cara que pode estar pronto para jogar essa Copa do Mundo de clubes aí também, então não dá mais, acho que o torcedor até tem um carinho, muitos torcedores têm um carinho pelo Soteldo, não dá mais, cara, a gente não pode contar com um jogador desse nível no elenco do Santos, na situação que está na zona de rebaixamento, ele que já fugiu da Série B no ano passado, se o Santos cair também, ele vai sumir porque é pipoqueiro, é moleque, então tomara que dê certo, o Renato Gaúcho gosta dele, mesmo aprontando no Grêmio também, mas que o Santos não pague parte de salário e nem empreste o jogador, mas que seja em definitivo, pegue algum jogador do Fluminense lá, tem alguns jogadores que podem ser úteis para o Santos, aí algumas posições que o Santos está precisando, mas que vá e não volte nunca mais também. Ô Elias, o Santos pagou 20 milhões de reais junto ao Tigres do México para comprar o Soteldo, que o Santos consiga recuperar este valor investido, Elias Cabrini Russo. Atenção, eu tô aqui, claro, eu não gosto do Soteldo, vocês sabem a minha opinião, para mim um dos maiores enganadores da história recente do Santos Futebol Clube, mas que o Santos não ceda o Soteldo de graça para o Fluminense, muito menos por empréstimo, tendo que pagar parte do salário do atleta. Então, atenção, que o Santos Futebol Clube consiga fazer dinheiro. Precisa parar com esse papo, Elias Cabrini Russo, com essa história de o Santos ser a mãe no mercado, né? O Santos não é ONG. Então, se o Mário Bittencourt quer levar o Soteldo, que leve, porque o Renato Gaúcho gosta, o Soteldo tem 27 anos, que comprem o Soteldo, que vendam o Soteldo, certo? Que vendam o Soteldo. Ele é um jogador de 27 anos. Ele é um jogador de 27 anos que tem contrato com o Santos até dezembro de 2028. Eu não acredito, Elias e amigos curtindo varanda, que o Santos vai conseguir vender o Soteldo por mais de 20 milhões. Mas que pelo menos empate, viu, Russo? Que o Santos recupere o valor investido pelo Soteldo. O Santos tem que bater o pé. E se o Fluminense não quiser, que não é porque eu não gosto do Soteldo, que eu acho que o Santos tem que doar o Soteldo, Elias. Então, isso é muito importante. A gente precisa parar com esse assunto, com essa história de ceder. Porque o cara não quer mais jogar no Santos, porque ele tá de biquinho, eu vou lá e libero pro mercado. Não. Soteldo, pra mim, é um jogador pipoqueiro. É um jogador que, no meu entendimento, quando as coisas apertam, ele coloca a mão na coxa, tá? É uma mentira, os números do Soteldo são péssimos. Agora, ele tem valor de mercado, Elias. Assim como ele enganou o Santos, ele pode enganar outros clubes também. Então, assim, que o Santos seja inteligente
valorize o seu ativo e não entregue de graça o Soteldo para o Fluminense nem para qualquer outro clube. Então, muita atenção nesse ponto, viu, Elias? Sem dúvida, né, Marcão? Porque o custo-benefício do Soteldo nessas 3 passagens pelo Santos foi horrível. Na primeira passagem até deixou a gente feliz pra caramba, jogando com o Sampaoli ali, que trouxe ele, né? Foi quem trouxe ele pro Santos e soube explorar bem o que ele tem de melhor. Mas de lá pra cá, o cara ficou mais velho, ao invés de melhorar, parece que piorou, a cabeça fraca pra caramba. Então eu também concordo, acho que não pode, o Santos tem uma ótima moeda de troca aí, então tem que aproveitar isso, o momento financeiro é complicado, tem essa janela que o Santos precisa se reforçar, tem outras posições importantes também, que precisa trazer jogadores, lateral, zagueiro, enfim, mais um atacante de beirada, que o Soteldo não é esse cara, infelizmente. Então não pode abrir mão de dinheiro não, Marcos. Acho que tem que vender mesmo, tem que aproveitar que o Renato gosta muito dele. Agora o Renato conseguiu domar esse jogador em Porto Alegre, mas eu quero ver no Rio de Janeiro, a noite do Rio de Janeiro, o que vai acontecer com esse cara lá, viu, Marcão? Mas tomara que vá em definitivo para lá. O Renato domou tanto o Soteldo em Porto Alegre, Elias, que acabou o contrato de empréstimo dele lá, o Grêmio não quis. Entendeu? Mas que o Renato saiu também, talvez se o Renato tivesse ficado... Perfeito. O Soteldo marcou 7 gols no Grêmio, né? Mas lembrando que o Grêmio, com o Soteldo, brigou também contra o rebaixamento. Os números do Soteldo em 2025. Atenção, 17 partidas do Soteldo. 5 pelo Campeonato Brasileiro, 12 pelo Campeonato Paulista. Soteldo jogou 1.182 minutos, Elias. Nenhum gol. Ih, mamãe! 2 assistências. Tá aí os números do Soteldo na temporada 2025. E se nós olharmos os números do Soteldo, Elias Cabrini Russo, na carreira, atenção para os números do Soteldo na carreira. Soteldo tem, na carreira, Elias Cabrini Russo, 50 gols marcados. 50 gols marcados é a quantidade de gols do Soteldo. Em 350 jogos, o Soteldo marcou 50 gols. Em 350 jogos, o Soteldo marcou 50 gols. Portanto, ele marca um gol, Elias, a cada 7 partidas. 63 assistências do Soteldo. O clube que o Soteldo mais fez gols, Elias, é o Santos Futebol Clube. Ele fez 21 gols e deu 29 assistências. No Zamora, ele fez 8 gols. No Grêmio, ele fez 7. No Universidade do Chile, ele fez 7. No Toronto, ele fez 4. No Huachipato, ele fez 2. E no Tigres, ele fez 1. Gol e Soteldo não cabem na mesma frase, viu, Elias? Pois é, Marcão, e olha que jogou em ligas fracas aí, né? Mas o México até é um pouco mais competitiva e o Brasil, mas mesmo aqui com esses gols que ele fez, enfrentando São Bento, 15 de não sei o quê, Noroeste, então até facilita um pouco dele, e até jogando com o time do Santos, que apesar de limitado nos últimos anos, mas um time até melhor do que provavelmente esses times que ele jogou no Canadá, no México, enfim. Mas é um jogador que, com tantos jogos na carreira, esse número é muito baixo para um atacante, principalmente com a qualidade que ele tem, a qualidade técnica. Então realmente é um jogador que se mostra que não vale a pena o investimento, Marcão. Então que o Santos consiga se desfazer o mais rápido possível e que não invente nunca mais de trazer esse jogador, né? A gente sabe que no Santos é assim, é um vai e volta toda hora, a gente já viu isso com o Lucas Lima também. Então tomara que dessa vez ele saia em definitivo, que não vai deixar saudades. Talvez alguns torcedores até sintam sim, mas eu, sinceramente, o que esse moleque fez em campo com a camisa do Santos, acho que o torcedor passou mais raiva do que teve alegrias com ele. Sem contar, né, Elias, os problemas extracampos, né? O Santos blinda demais as situações do Soteldo. Tem muita situação ali complicada do Soteldo no extracampo. Se é um jogador que dá problemas, mas resolve, beleza, você contorna, você administra. Agora o Soteldo, ele dá problemas no extracampo e não resolve em campo. Acho que o Santos tem que se livrar do Soteldo, de verdade, tô falando isso abertamente aqui para vocês. Eu acho que o Santos precisa realmente se livrar do Soteldo, mas ganhar dinheiro por isso, né? Tô vendo aqui uma informação do Marcelo Neves do GE, que ele coloca o seguinte, sobre Soteldo, o entrave são os valores da compra. O Santos pede uma quantia que o tricolor, no caso o Fluminense, não se dispôs a pagar. Fluminense quer a contratação já para Copa de Clubes, para o Mundial de Clubes. Está aí a informação do Marcelo Neves do GE.
Portanto, Elias, se confirma a informação, Fluminense está de olho no Soteldo, as negociações estão acontecendo e o que está pegando Elias Cabrini Russo são os valores que o Santos pede, que nesse momento estariam fora da realidade daquilo que o Fluminense pretende pagar. Agora, Russo, não sei, talvez o Santos pode tentar envolver algum jogador na troca, né? Agora, talvez o jogador que o Santos queira, Elias, que interessa ao Santos, o Fluminense precisa desse atleta para o Mundial de Clubes. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, porque se o Santos muito provavelmente quiser envolver atletas na negociação, o Fluminense não vai ceder, porque o Fluminense está na véspera aí do início para o Mundial de Clubes, então não vai querer enfraquecer o seu elenco. Vamos ver, vamos torcer. Eu tô com os dedos cruzados, viu, Elias Cabrini Russo, para que o Fluminense consiga realmente chegar a esse denominador comum com o Santos Futebol Clube. E olha, tô torcendo demais, não sei quanto o Santos está pedindo, mas lembro que o Santos pagou 20 milhões de reais junto ao Tigres do... Eu não acredito que o Santos está pedindo mais do que isso não, viu, Elias? Não acredito, viu? Eu também não, Marcão, mas acho que o Santos tem que aproveitar, tem que jogar alto para tentar negociar, pelo menos para chegar nesses 20 milhões aí, porque o custo que esse cara já deu para o Santos com salários, com departamento médico, não vale a pena continuar. Então, eu acho que o Fluminense hoje não liberaria nenhum jogador titular nessa negociação, porque os caras, pelo contrário, estão buscando reforçar o time para esse campeonato mundial aí, né, de clubes. Então, com certeza, não tem... Eu vejo 2 ou 3 jogadores do Fluminense titular que seria interessante estar no Santos hoje. Mas tem que se virar, vender. Os caras têm que... Quer reforçar o time, tem que pagar também. O Santos paga 70 milhões no Roleiser aí. Por que os caras não pagam 20 milhões no Soteldo? 32 milhões de reais no Tassiano, Elias. 7 milhões de reais no Patrick, tem que pagar, pô. Então, tem que ser no mínimo 30 pro Soteldo também, que apesar de ser moleque, é melhor do que Tassiano, do que Patrick, e acho que até joga mais do que esses caras aí, apesar de estar sempre no departamento médico. Então é torcer para que o Santos realmente faça uma boa negociação. Agora o Alexandre Matos está aí, acho que a coisa é um pouco diferente. Se ele tomar conta dessa negociação, com certeza ele vai saber negociar bem para favorecer o Santos e não doar o jogador, como a gente tem visto o Santos fazer nas últimas janelas. Agora, Elias, o Santos ainda não contratou nenhum jogador, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o caso do Mike e do Adrielson. O Santos definiu, né, as prioridades para contratar e reforçar o elenco, a gente já vai entrar nesse assunto. Agora, olhando em termos de limpeza de elenco, Elias, algumas boas notícias, né? O caso do Furt, que é claro que vai gerar um problema futuro financeiro, o Furt vai à FIFA, muito provavelmente, isso vai gerar um problema financeiro ao clube, mas olhando do ponto de vista técnico, né, não cabia mais o Furt nesse elenco do Santos, então não sei se oficialmente já rescindiu, mas é um jogador que não joga mais com a camisa do Santos. Aí você tem o Léo Godoy, que o Santos está devolvendo ao Atlético Paranaense, o jogador vai ser negociado para um clube argentino, muito provavelmente o Independiente. E temos também agora a informação do Soteldo, né, Russo? Então, assim, são movimentos que já começam a acontecer após a chegada do Alexandre Matos, né? O Soteldo é um grande problema, né? Porque você tem o Soteldo no elenco, Elias, sempre passa a impressão para o torcedor que o seu time tem qualidade. E não tem. A verdade é essa. Nós estamos com alguns jogadores que passam a impressão que vão resolver, mas nunca resolvem. O Neymar é um deles. O Neymar deu a impressão ao torcedor do Santos que, olha, o Neymar quando jogar vai resolver o problema. Mas o problema é que o Neymar não joga. Outro jogador que dá essa impressão é o Soteldo. O torcedor fica sempre na esperança que o Soteldo vai jogar e vai resolver. O Soteldo não resolve, pouco joga e quando joga, joga mal. Então assim, Russo, eu acho que esses movimentos, eles são importantes. Furt, Soteldo, caso se confirme, e o Léo Godoy. A gente já começa realmente a ver ali, né, as mexidas pós-chegada do Alexandre Matos. A gente começa a ver, né, Marcão? Acho que isso é importante, que ele está chegando e está enxergando as peças que não estão dando certo. E quando a gente vê também essa possibilidade de trazer o Adrielson, de repente pode ser uma possível saída do João Basso, que eu espero que aconteça também, que é outro jogador que é banco ali, não tem um salário baixo também,
que pode trazer esse transfer ban para o Santos daqui a alguns dias. Então, é um jogador que poderia ser liberado também. Acho que é o momento de fazer uma limpeza no que não está bom lá, nos jogadores que não estão dando conta do recado, e trazer mais 4 ou 5 ali em condições de serem titulares e reformular esse time já para o segundo semestre do Campeonato Brasileiro, Marcão, que a situação é complicada na volta depois do Fortaleza. A gente sabe a dificuldade que são os 3 primeiros jogos ali, então é momento de mudanças e espero que realmente o Alexandre Matos esteja enxergando, saiba negociar muito bem esses jogadores, tanto os que vão sair quanto os que vão chegar também nessa janela.